Fundo imobiliário é uma aula simples e rápida para você que está começando, para você que está chegando no mercado agora. Vamos entender um pouquinho mais do que se trata o fundo imobiliário e se realmente vale a pena. Vale a pena a gente aí, inevitavelmente, comparando com poupança, comparando com outra tipo de aplicação atrelado à renda fixa e Selic, né, por exemplo. As pessoas inevitavelmente acabam comparando. Se eu estou começando a investir agora, onde que eu coloco? Se é mais vantajoso colocar em tesouro direto ou se é mais vantajoso fazer um CDB, ao invés de você comprar um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? É uma maneira muito prática que você tem de investir em imóveis sem a necessidade real de comprar um imóvel físico. Ou seja, você consegue investir, ter ali os dividendos, ter ali os aluguéis mensais, sem você ter a necessidade de comprar aquele imóvel realmente físico. Né? Quando a gente compra um apartamento, quando a gente compra uma casa pensando em alugar ela para gerar uma renda passiva, você diferentemente não precisa ir ali numa imobiliária, você não precisa ir atrás do imóvel, você não precisa ter toda aquela burocracia de você comprar um imóvel mesmo, passar para o seu nome e tudo mais. E aí você tem outras particularidades também, que aí você tem que ter o inquilino, você tem que ter essa disponibilidade de pessoas alugando a sua residência para você ter ali então uma geração de renda, né? O fundo imobiliário é uma forma muito mais simples de você investir em diversos segmentos de imóveis, né? Nós temos aí fundos imobiliários de shopping, fundos imobiliários de galpões logísticos, você tem ali fundos de papel, você tem ali diversas oportunidades de diversificar o seu investimento. Diferentemente quando você compra uma casa que fica ali um bem imobilizado, aí você corre diversos riscos, você tem diversos fundamentos que podem, né, às vezes o inquilino sai, você fica com o seu imóvel desocupado, você quando não quer mais aquele imóvel, você tem que ir lá fazer toda a burocracia de colocar ele à venda, junto com uma imobiliária, enfim, e aí você não tem aquele dinheiro rápido, né? Você não consegue liquidação rápida daquele imóvel, daquele investimento. O fundo imobiliário não. O fundo imobiliário você compra ali na sua corretora de valores e aí você consegue, às vezes um investimento não está indo muito bem, você quer fazer ali uma reformulação da tua carteira e você, num simples clique, consegue desfazer daquele imóvel para quem sabe fazer uma nova compra em um outro papel, em um outro ativo, ok? Então, pessoal, o fundo imobiliário é uma maneira fácil que você tem de investir nesses imóveis. É como se fosse um condomínio mesmo de investidores que aplicam o dinheiro e em troca tem ali os seus rendimentos que são distribuídos entre os acionistas, né? Shopping center, edifícios comerciais que muitas vezes também são feitos essas locações, né? Os galpões logísticos, tem hospital também, tem ali como opções de investimento, né? Fundo imobiliário ou FI, que também você deve ter ouvido falar dessa forma, gera uma receita então desses aluguéis, dos imóveis, e nós temos além desses aluguéis que são pagos mensalmente, né? Cada um tem a sua determinada data, você também tem a opção de valorização daquele ativo, da valorização do imóvel, né? Então, por exemplo, hoje inevitavelmente, como as pessoas ficam um pouco com medo, principalmente quando você tem a renda fixa com a Selic hoje a 10,75%, por exemplo, você tem 10,75%, basicamente aí 1% ao mês de juros ativo de renda fixa. Então as pessoas ficam um pouco com medo, receosas de colocar o dinheiro numa renda variável que pode sim flutuar. Você tem ali a valorização e desvalorização do fundo. Como se você estivesse comprando sim uma ação. É o mesmo fundamento, vamos dizer assim, a mesma forma que você compra uma ação na bolsa de valores, você também compra um fundo imobiliário. Você vai ali na sua corretora, você tem ali a nomenclatura do seu fundo, como por exemplo o MXRF11. Todo mundo gosta muito desse fundo, que ele é baratinho e paga bons dividendos, né? Lembrando que não se trata de recomendação de compra ou venda aqui no nosso canal, e aqui nós estamos fazendo apenas um estudo para poder adquirir o conhecimento e vocês vão tomar suas próprias decisões em quais fundos vocês vão comprar ou fazer os seus investimentos e seus aportes, ok? Então, pessoal, a gente tem ali, além dos dividendos que os fundos pagam, nós temos também a possibilidade de valorização daquele fundo.
Geralmente quando aquele fundo tem bastante investimento, quando tem bastante imóveis alugados, então você tem ali uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, né? Quando você tem um galpão logístico que tem diversos tipos de locações, contratos de longo prazo, te dão maior estabilidade aí pensando no longo prazo, ok? Mas ao mesmo tempo ele pode desvalorizar também, então é por isso que a gente tem sempre que avaliar muito bem antes de comprar um fundo, ok? Não pensar também só no dividendo. Às vezes você tem um fundo que está pagando um dividendo fantástico ali, bem acima da Selic em comparação, né? Mas às vezes um projeto de longo prazo não está sendo tão viável. Então um fundo que hoje pode pagar bastante, amanhã já não se sabe, né? Amanhã já é um acaso. E aí você tem que ficar esperto sempre, não querendo só no imediatismo, né? Pensando, tá pagando um baita no dividendo e aí você acaba perdendo dinheiro porque acaba desvalorizando, então não compensa. Então pega, estuda, analisa os fundos com maior credibilidade no mercado, ok? É legal que o fundo imobiliário, diferentemente de alguns outros investimentos, você tem ali a isenção do imposto de renda, diferente quando você aluga o imóvel físico. Dependendo dos valores ali, se passam alguns valores, você já tem que pagar um imposto e tudo mais. Já o imposto de renda ele é isento em fundos imobiliários, então acaba sendo mais vantajoso também em comparação se eu tivesse um imóvel para locação. Então a gente tem alguns tipos também de fundos imobiliários. Você tem fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, que investem diretamente em imóveis físicos. Geralmente shopping center, né? Você tem ali bastante opção, galpão logístico e tudo mais. Temos fundos de papéis também que são ligados ao mercado imobiliário, né? Os famosos que o pessoal chama CRIs, que é o Certificado de Recebimento Imobiliário, ok? Além disso, investir em fundos imobiliários temos algumas vantagens. Como eu falei no começo, a gente consegue diversificar o portfólio, que é o menor custo de entrada também quando você vai comprar um imóvel físico. E a possibilidade de liquidez também é muito maior quando você quer se desfazer daquele imóvel. É muito mais simples, apenas um clique de um botão você consegue vender. No dia seguinte, ali, acho que se não me engano a maioria das corretoras é D+1, você já tem ali o dinheiro na sua conta para poder reinvestir em outros papéis ou simplesmente utilizar o seu dinheiro de forma que você preferir, tá bom? Então, no meu ver, fundo imobiliário é muito interessante, principalmente quando você compara outros tipos de investimento, como comprar um imóvel físico, e que você tem diversas intempéries ali que podem te prejudicar, como o inquilino pode sair, você ficar com o imóvel desalugado. Imóvel desalugado você tem ali, muitas vezes, se for um apartamento, tem condomínio, tem IPTU, você tem ali custos também de depreciação do imóvel, que você vai ter que ter ali uma manutenção, ou seja, te gera um custo, ao invés de te gerar uma renda, diferentemente ali dos fundos imobiliários, né? Então você tem também nos fundos essa possibilidade de valorização, além do pagamento dos dividendos, beleza? Pessoal, eu vou mostrar aqui como eu analiso também. Vamos abrir no site aqui, tem um site que eu vou mostrar para vocês, que ele chama-se Funds Explorer, que você consegue, deixa eu abrir aqui, vamos lá, fundsexplorer.com.br. Você entra nele, esse site aqui é bem legal, que você consegue fazer toda a análise do seu, não precisa fazer cadastro nenhum, aqui é só você consegue fazer direto, ali mostra as cotações dos ativos de hoje. Basicamente, pessoal, é a mesma ideia de alguns ativos, de algumas ações da Bolsa de Valores, mas você tem aqui, além das cotações, você consegue clicar e ver aqui informações do fundo. Ele mostra também algumas informações de dividendos, né? Você tem aqui diversas opções para analisar. Por exemplo, eu posso vir aqui, ferramentas, listas de FIIs. Ou eu posso vir aqui digitar direto no na lupinha aqui que ele já vai achar. E aí você consegue, todos os que estão listados aqui na bolsa, a gente consegue abrir, por exemplo, vamos abrir esse aqui, FI da Allianz. Então, um fundo relacionado também, que é do mesmo setor, ele coloca aqui pra gente. Tem o CNPJ, importante a gente ver, hoje esse custo desse fundo tá custando 7,48. Peguei aleatório aqui, tá, pessoal? Eu não conheço esse fundo a fundo, mas você tem aqui
todas as informações. Olha o dividend yield dele, 14,07% nos últimos 12 meses, interessante, né? Acima da Selic. Mas aí, claro, você tem que analisar mais profundamente, tá? Não é só porque, como eu falei, o dividendo está pagando interessante, né, estão pagando bons dividendos, que às vezes o fundo não é lá aquelas coisas, mas a gente tem que analisar. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda, estamos apenas analisando, tá? Ele mostra aqui também um relatóriozinho aqui, o pessoal da Suno faz ali, você tem que pagar, enfim. Ó, dividendos. O atual dividendo foi de 9 centavos na cota do último mês, dividend yield de 1,11%, interessante, né? Base na cotação, ou seja, um preço razoável. Performa com baixa deste ano, então esse ano ele está com uma baixa de 10%. A cotação começou nos 8,40, ou seja, podem ver que o fundo ele faz essa flutuação no seu preço, assim como qualquer outro ativo, né, de bolsa de valores, por exemplo. As nossas ações também flutuam, os fundos também flutuam. Então, quando você vai comprar um fundo imobiliário, você tem que colocar isso em pauta também. Então, retorno por cota, nos últimos 6 meses, quanto pagou de dividendo. Como eu sei quanto eu vou receber de dividendo? É a mesma ideia dos dividendos das ações. Se eu tenho ali 1.000 cotas do fundo, tá pagando 9 centavos, ele vai te pagar ali R$90 a cada 1.000 cotas, né? Por mês, por exemplo, que essa é a média do último mês. Então você tem ali 10.000 cotas a 9 centavos, você vai receber ali R$900. Ou 10.000 cotas a um preço hoje de R$7,48, então eu precisaria de R$77 mil aqui para poder receber R$900 de aluguel. Pô, vai para o negócio, né? Hoje em dia você tem ali em qual imóvel físico com R$70 mil você vai receber 900 e outra, você nem consegue, desculpa, eu particularmente, eu nunca vi um imóvel de R$70 mil, R$100 mil que seja. Hoje qualquer apartamento que você vai comprar, mesmo na planta, no mínimo R$200 mil você vai pagar, 230, enfim, dependendo da localização. Então, olha que interessante que é o fundo imobiliário. Você com pouco investimento, pouco não, comparando com um imóvel físico, tá? Você tem ali pagamentos mensais. É muito interessante o fundo imobiliário. Então, além da liquidez, né, aquilo que a gente falou no começo do vídeo, pô, eu cansei desse fundo. Esse fundo não está pagando legal, o retorno, né, o dividend yield não está interessante, o projeto daquele fundo não está interessante. Algumas lojas perderam um contrato, por exemplo, você investe no setor de tijolo, então às vezes alguns não está indo legal aquele investimento, você quer fazer essa liquidação, é simples, só ir na sua home broker e fazer essa venda, ok? Aqui tem histórico, dividendo por ação dos últimos 12 meses, é legal que ele compara, que bacana esse site. O montante, se você tivesse colocado R$50 mil, aliás, você consegue fazer aqui a simulação de quanto, se você tivesse colocado R$50 mil, por exemplo, que ele colocou aqui, o montante final na poupança em 12 meses, já tirando a Selic dos meses convenientes, no final eu teria 53 mil, ok? Montante no final do fundo, ou seja, esse fundo não está valendo a pena, ele desvalorizou, por mais que ele pagou dividendo, estaríamos no prejuízo. O montante no final do fundo, ou seja, em 12 meses eu teria 49 mil, ou seja, eu teria perdido dinheiro, né? Perdido não porque eu não teria vendido, mas eu teria com certeza deixado de ganhar em outras opções melhores. Rendimento isento, né? Ou seja, ele pagou 7 mil em dividendos, desvalorizou praticamente, então em comparação à poupança, que é um investimento simples aí de renda fixa, a gente teria, em comparação à poupança em 12 meses, menos 7,25. Então, por isso que foi o que eu falei, né? A gente não pode ficar focado só no dividendo, você tem que focar na valorização e desvalorização desse fundo também, para poder fazer sentido esse investimento, né? Não estou recomendando nem desqualificando esse fundo, eu não conheço não conheço o fundo a fundo, mas é um exemplo aqui que a gente pegou para estudar. Beleza? Aí você faz aí seus análises, depois você consegue fazer. Eu quero saber mais sobre um fundo tal. Você vem aqui e digita. Por exemplo, o MXRF11 que eu falei no começo do vídeo. XFR11 é o Maxi Renda. Tem um dividend yield de 12,30%. Interessante também, né? Acima da Selic. Hoje estamos a Selic a 10 e pouco. É um fundo interessante porque teve um valor patrimonial, na verdade uma rentabilidade
se você pegar o histórico de cotação desse fundo, ele não tem muita variação. Legal que ele mostra que como é um fundo de fundo, ele mostra aqui os locais, né, que estão adequados. Ó, aqui os escritórios, né, onde se encontram a administração desse fundo. Mostra que é um segmento híbrido, né, que eles chamam esses fundos de fundos. Bacana, legal. O administrador é o BTG Pactual, também já mostra. A descrição do MX Maxi Renda é um fundo de papel cimento híbrido. Seus investimentos são destinados somente em títulos e valores imobiliários. Investe integralmente em títulos de dívida imobiliária, ou seja, eles administram as dívidas imobiliárias, né? Interessante esse segmento, né? Bacana. Enfim, quem quiser saber mais, ó, entra aqui no Funds Explorer, dá uma pesquisada. Não vou ficar passando para o vídeo não ficar muito longo, mas basicamente aqui você tem todas aqui as análises, enfim, que os analistas fazem aqui para nós. Bem legal, cara, bem legal. Eu gosto bastante desse site quando eu vou fazer os meus estudos. E claro, lembrando que é só um exemplo aqui, tá, pessoal? Você vai fazendo aqui, ó, quanto que eu quero então saber quanto que eu ganhei, quanto eu deixei de ganhar. Tem aqui o histórico dos dividendos, né? E você vai fazendo aqui as suas análises, beleza? Para comprar, quem não sabe, pessoal, eu vou fazer outro vídeo para não ficar tão longo. Acompanha aqui no nosso canal. Eu vou mostrar como que a gente faz para comprar o fundo. E aí quem não sabe desde o zero vai conseguir fazer. A gente faz junto, beleza? Fechou, pessoal? Então, basicamente, fundo imobiliário, a minha opinião sobre fundo, eu gosto bastante de fundo imobiliário, principalmente para ser isento de imposto de renda. Muita gente que é muito imediatista. Eu, como penso também, quando eu falo em investimento, além de ser trader, além de fazer o trade em ações, opções e de curto, médio prazo, eu também penso em longo prazo, né? Então, quando eu penso em longo prazo, o fundo imobiliário, ao meu ver, é uma opção muito importante, uma opção muito interessante de investimentos, né? Lembrando, nunca deixe tudo no mesmo lugar. Então, qual que é mais vantajoso? Poupança, Selic, tesouro, renda fixa, renda variável. Sempre lembre da diversificação. E a mesma coisa vale para o fundo imobiliário. É legal que você consegue fazer uma carteira de fundos imobiliários, coloca ali 2 papéis, quem sabe para um fundo de tijolo, 2 para um fundo híbrido, fazer aí o que? Uma distribuição, analisa, vê qual que faz mais sentido, qual que tem a possibilidade de valorização no longo prazo, afinal que a gente tem essa possibilidade. Às vezes hoje você pagou 30, 40 reais num fundo, e daqui a 5 anos vai estar valendo mais de 100 reais, pode ser, tivemos aí diversas opções no nosso mercado que aconteceu isso, além de, às vezes, dependendo do fundo, consegue alavancar aí o seu patrimônio e você consegue também aumentar os dividendos. É importante entender, pessoal, que na economia nós temos movimentos cíclicos, então às vezes é mais vantajoso deixar numa renda fixa a maior parte, às vezes, dependendo do momento, é vantajoso você pegar um pouco do seu caixa e investir em outros ativos, pensando no futuro, no longo prazo. Porque hoje a Selic está pagando 10,75, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Beleza. E amanhã? E no ano que vem? Será que vai estar a mesma coisa? Então, às vezes um fundo imobiliário que hoje não está tão valorizado, mas daqui 1 ano, 2 anos, pode ser que vai estar super valorizado em comparação à Selic, por exemplo. Então você tem aí sempre que pensar também a longo prazo e não deixar sempre aquela velha história, não deixar todos os ovos no mesmo cesto, porque se cair vai quebrar tudo de uma vez. Não é assim que a gente tem que investir. Sempre com o pezinho no chão, mas com o olho lá no futuro. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, peço que você deixe aqui nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. Deixem também as sugestões que vocês têm para a gente melhorar nos vídeos e também alguns assuntos em específico que vocês gostariam de aprender, que a gente também vai fazer aí novos vídeos toda semana. Nós temos novos vídeos, tá bom? Nosso canal, pessoal, para quem está chegando agora, eu dividi aí por playlists, então se você é um iniciante do zero, também já tem uma playlist para você que já está um pouco mais avançado em questões de trades, setups, a gente tem ali algumas dicas também que está dividido, o Mundo Cripto também vai ter uma playlist separada ali certinho, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, é importante, às vezes as pessoas assistem os vídeos e não se inscrevem, é importante para nós mantermos esse nível aumentando nos nossos inscritos para poder motivar também a gente a continuar produzindo. Tá? Fechou, pessoal? Então fiquem com Deus.
Até o próximo vídeo. Bons investimentos, bons trades e uma vida financeira próspera a todos. Valeu, tchau!